Oi, meu povo lindo! Vamos iniciar a resolução de questões dos principais conteúdos de língua portuguesa da banca IBFC. E nossa primeira questão é sobre semântica. Vem comigo. No trecho, para que as suas frases se articulem significativamente, assinale a alternativa correta em relação aos significados da palavra grifada. E o termo grifado é articulem. E nós temos aí, letra A, encadear, ligar. Letra B, associar, melhorar. Letra C, unir, parafrasear. Letra D, juntar, desvincular. Então observem que as duas palavras, elas precisam ter um sentido próximo ou muito parecido da palavra que está em destaque, que é a palavra articular. E a palavra articular quer dizer unir, ligar, proferir, pronunciar. Então, por aí a gente já sabe que tem algumas opções que não cabem, né? Que a gente pode aí excluir, como nós temos aí na letra D. Na letra D nós temos a palavra juntar, que até caberia. No entanto, nós temos a segunda palavra, que é desvincular. E aí, nesse caso, não cabe, é o sentido contrário, aí seria o oposto. Na letra C nós temos unir, que está correto. No entanto, nós temos a palavra parafrasear. Parafrasear significa interpretar um texto com suas palavras, sem alterar o sentido do texto. Então aí já não caberia. Letra C também a gente descarta. Letra C e letra D. E aí nos restam as alternativas A e B. E aí na letra A nós temos encadear, ligar. E letra B, associar e melhorar. Então vamos observar aí a nossa melhor opção. E a nossa melhor opção é a alternativa A. Encadear significa unir de modo coordenado. Então aí nós encontramos nossa resposta. Encadear, ligar. Alternativa correta, letra A. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas incorretamente. Então aqui ele quer as palavras que foram escritas incorretamente, de forma errada. Então ele não quer a opção correta, ele quer a opção incorreta. Vamos lá. E aí detalhe, que ele está dizendo aí que todas as palavras estarão incorretas. Não é só uma ou duas. Então se tem só uma palavra errada, não é nossa opção. É necessário que estejam todas as palavras escritas incorretamente. Então vamos lá. Na letra A nós temos reeditar, micro-ondas, ultrassom e coautor. Observem aí, reeditar está correto. Lembrando que o prefixo re, ele vai ser sempre grafado juntinho. Então vai ficar tudo junto, independente da inicial da palavra seguinte. Então sempre que você tiver o prefixo re, você vai grafar tudo junto, independente da inicial seguinte, independente de serem letras iguais ou letras diferentes, será sempre grafado tudo junto. Então, reeditar está correto. Micro-ondas está corretíssimo porque temos aí letras iguais e elas vão ficar separadas com o hífen. Ultrassom, então observem que eu tenho aqui o termo ultra e nós temos aqui, ó, a inicial do segundo termo começa com S. E a última letra do primeiro termo é uma vogal. Então, nesse caso, gente, o que é que eu vou fazer? Ah, são letras diferentes, então eu vou juntar. Nesse caso, de fato, nós vamos unir. Mas, como aqui eu finalizo como vogal e inicio com um S, todas as vezes que iniciarmos o segundo termo com R ou S e a última letra do primeiro termo for uma vogal, eu vou unir dobrando o R ou o S. Então, nesse caso, nós vamos aqui acrescentar um S. E ela vai ficar grafada da seguinte forma, ultrassom, que é exatamente como está aí, certo? Então, a palavra está correta. Coautor está errado. Por quê? Porque assim como ré, o prefixo có, tanto ré quanto có, sempre vai ser grafado tudo junto. Então, tanto reeditar como coautor deve ser grafado tudo junto. Então, aqui, sem hífen. Coautor. E aí percebam que por conta da palavra coautor que está escrita errada, só temos uma, né? Nós só temos uma errada, mas ele quer que todas as palavras devem estar escritas incorretamente. Então, a letra A já não é nossa resposta. Letra B, neorrealismo, reeleição, pré-escolar, anti-herói.
Percebam aí que neorrealismo é a mesma situação de ultrassom. A diferença é que no lugar do S, o segundo termo é iniciado por R. Então percebam aí, ó, neorrealismo. Então nós temos aqui, ó, neorrealismo. Então aqui eu termino com uma vogal e a primeira letra do segundo termo é um R. Então vogal e R ou S, nós vamos uni-las dobrando o R ou S, tal qual ultrassom. Então aqui basta eu dobrar aqui o R, tá certo? Então a palavra está correta. Neorrealismo, reeleição, né? Como eu disse anteriormente, tanto ré quanto có, a gente sempre vai grafar tudo junto, então perfeito. Pré-escolar, ó, correto. Por que pré-escolar está correto? Porque todas as vezes que tivermos aí o prefixo pré com acento, então com acento, com hífen, sem acento, sem hífen, tá? Então se tem acento, tem hífen, perfeito. Anti-herói. Qual é o erro da palavra anti-herói? Todas as vezes que o segundo termo for iniciado com H, nós vamos utilizar o hífen. Então, anti-herói deve ser grafado com hífen. Ok, gente? Então, nós só temos uma palavra incorreta, então também não é nossa opção. Na letra C, ultrassom. Já vimos aqui como é que ultrassom deve ser grafado. Então, nós temos aí, a primeira palavra está errada. Reeducação. Já vimos que o prefixo ré sempre vai ser grafado tudo junto. Então, tudo junto sem o hífen. Reeducação. Anti-inflamatório. Por que está errado? Porque aí engoliram a vogal I. Então, todas as vezes que tivermos aí letras iguais, nós vamos utilizar o hífen, tal qual micro-ondas. Então, observem, micro-ondas. O usa hífen. Então, eu tenho anti-inflamatório. Então, eu não vou engolir o I, não. Anti-inflamatório. Ó, letras iguais, eu vou usar o hífen. Tá certo, gente? E micro-ônibus, nós já vimos lá na opção A. Então, letras iguais, eu vou usar o hífen. Então, todas as opções estão erradas, né? Todas as palavras da letra C estão erradas, nossa opção. Vamos ver por que a D não pode ser nossa resposta. Contrassenso. Percebam aí que o primeiro termo finaliza com uma vogal e o segundo termo inicia com S. É a mesma regra de ultrassom e o neorrealismo. Terminou com vogal e inicia com S ou com R, eu vou unir dobrando o R ou S. Então, eu tenho contrassenso tudo junto, a palavra aí está perfeita. Coautor está correto porque nós temos o prefixo co e ré sempre grafados tudo junto, certo? Contra-atacar, então contra finalizou com A e atacar iniciou com A. Então, letras iguais, usa-se hífen. E super-homem, nós temos aí a mesma regra de anti-herói. Todas as vezes que o segundo termo for iniciado com H, nós devemos utilizar o hífen. Então, super-homem. Então, na letra C, todas estão corretas. Então, não é a opção porque ele quer que todas estejam erradas. Então, nossa resposta aí, gabarito, letra C. Vamos à próxima questão, que é sobre acentuação gráfica. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente. Percebam que agora ele quer todas as opções em que as palavras foram acentuadas incorretamente, tá certo? Então vamos lá. Letra A, nós temos papéis, ônibus, imperialista, troféu. Na letra B, véu, fiéis, creem, período. Na letra C, assembleia, leem, feiura, enjoo. Letra D, contemporâneo, ideia, anéis e faróis. Então vamos analisar uma a uma. Letra A, papéis, está correto? Está, porque nós temos aí éis de tom aberto. Então toda vez que tivermos ei, el, oi, que são os ditongos abertos, sempre nas palavras oxítonas, ou seja, no final, na última sílaba ou no monossílabo, que também vai estar no final, nós vamos acentuar. Então, papéis está corretamente acentuado. Ônibus também está corretamente acentuado. Por quê? Porque ônibus é uma proparoxítona. Se é proparoxítona, obrigatoriamente acentuada, ok?
Imperialista está errado, porque se é paroxítona terminada em A, as palavras paroxítonas terminadas em A não serão acentuadas. E por fim, na letra A, nós temos a palavra troféu, que também deve ser acentuada, porque nós temos aí o ditongo aberto. Ei, el, oi. Se está no final, na última sílaba, obrigatoriamente acentuada. Perfeito. Ditongo aberto. Então, na letra A, nós só temos uma palavra acentuada incorretamente. Então, não é nossa opção. Letra B, véu. Observem aí que é um monossílabo. Véu, véu. Um único som, uma única sílaba. Portanto, monossílabo. E se é monossílabo terminado em ditongo aberto, no caso aí, el, oi, né? Nós teremos sim acento obrigatório. Perfeito. A mesma coisa aí nós temos em fiéis, fiéis. Agora não é mais monossílabo, fiéis. Nós temos aí uma oxítona terminada em ditongo aberto, então obrigatoriamente acentuada. Creem, creem. Percebam aí que esse acento do em, ou foi abolido, então já não é mais acentuado. Creem, leem, veem, vou, enjoo. Essas palavras já não são mais acentuadas depois do novo acordo ortográfico. Portanto, essa palavra não tem mais acento. Período, período. Ó, gente, vamos lá. Período. Quando você tem dúvida, basta fazer a separação silábica para que você consiga identificar com mais facilidade. Então, aqui eu vou contar, ó, última, penúltima e antepenúltima sílaba. Então, se a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, então essa palavra deve ser obrigatoriamente acentuada por ser proparoxítona. Então, aí nós só temos uma palavra acentuada incorretamente, portanto, não é nossa opção. Letra C, assembleia, assembleia. Vejamos aqui, ó. Assembleia, bleia, assembleia. Percebam aqui que o ditongo aberto não está na última sílaba. Então, ó, se o ditongo aberto ei, el, oi não está na última sílaba, não tem mais acento, perdeu o acento, assim como ideia, heróico, tá certo, gente? Então, a gente não tem, então essa palavra não será mais acentuada, tá? Então, essa palavra está errada. Leem, assim como creem, também não tem mais acento, perdeu o acento depois do novo acordo ortográfico. Feiura, feiura é acentuado? Observem aí que, pela lógica, quando está no U, né, seria um hiato. De fato, é um hiato. A gente vai separar assim, ó. Feiura. Ó, vejam aqui. Percebam aqui que o E com o I está na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho um ditongo. E o I com o U, que ficaram em sílabas diferentes, né, foram separados. Então, aqui nós temos o hiato. Perceba que aqui o U formou uma sílaba sozinho, certo? E aqui é a segunda vogal do hiato. Então, a primeira vogal do hiato é o I e a segunda vogal é o U. Teria tudo para ser acentuado. Inclusive, antes do novo acordo, era acentuado. No entanto, com o novo acordo ortográfico, a regra é a seguinte, ó, sempre que tivermos aqui um hiato que for antecedido por um ditongo, ó, aqui eu tenho o ditongo ei. Então, todas as vezes que tiver aqui um hiato antecedido pelo ditongo, não será mais acentuado. Então, a partir de hoje, feiura não tem mais acento. Assim como baiuca. Então, feiura, baiuca não tem mais acento. E enjoo, assim como em, o O também não tem. O, não tem mais acento. Então, vou, enjoo, não é mais acentuado. Portanto, a letra C, todas as palavras foram acentuadas incorretamente. E a letra D, vamos ver por que não pode ser a letra D. Então, nós temos aí contemporâneo. Por que contemporâneo é acentuado? Observem que percebam aí que nós vamos separar da seguinte forma, ó. Contemporâneo, ó.
Aí aqui eu tenho um acento, certo? Aqui eu tenho um acento. Então perceba que eu tenho última, penúltima. Penúltima sílaba tônica, então nós temos uma paroxítona. Se aqui ficou juntinho, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo, exatamente. Então, contemporâneo é assinado corretamente porque é uma paroxítona terminada em ditongo. E aí nós temos ideia, que sabemos que não tem mais acento, porque assim como assembleia e ideia. Então percebam que EI, o ditongo aberto, não está na última sílaba. A última sílaba é o A. Então, se não está na última sílaba, é uma paroxítona, né? É um monossílabo que está aqui na paroxítona. Portanto, não tem mais acento depois do novo acordo, tá? Os ditongos abertos, EI, EL, OI, só serão acentuados quando estiverem na última sílaba ou nos monossílabos. Então, nesse caso, perdeu o acento, assim como assembleia. E aí nós temos anéis, temos um ditongo aberto, no entanto, agora está na última sílaba, né? Oxítona, então deve ser acentuado. E faróis, da mesma forma, então, faróis, oi, oi. Perceba aí que nós temos o ditongo aberto na última sílaba, uma oxítona em ditongo aberto. Então, anéis, faróis, oxítonas terminadas em ditongo aberto serão acentuadas, tá certo? Então, a palavra errada aí é apenas ideia, portanto, só uma palavra não é nossa opção. Gabarito letra C. Vamos à nossa próxima questão. A passagem por Budapeste se dissipara no meu cérebro. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito no primeiro período do texto pode ser explicado por indicar uma ação. Assinale a alternativa correta. Gente, se vocês assistiram a aula sobre verbos, tem um vídeo que fala sobre tempos e modos verbais. E aí você vai perceber que nós temos o pretérito mais que perfeito. E eu já deixei bem claro lá que apesar de não estar mais em uso, né, agora ele é substituído pelo tempo composto, então, vez outra pode cair no concurso, como é o caso aí da Banca IBFC, essa questão é atual, é de 2024. Portanto, é um tema, né, atual. Então vejam que o que é o pretérito mais que perfeito? Se você assistiu a nossa videoaula, você vai perceber que não vai ter dificuldade nenhuma para responder essa questão. Percebam que o que é pretérito mais que perfeito? Pretérito quer dizer que é passado, a ação já aconteceu, é anterior à fala. Então eu estou falando, é uma ação que já aconteceu, certo? E por que pretérito mais que perfeito? Porque aí nós temos uma ação do passado anterior a outra também do passado, ou seja, é o passado do passado. Quando a polícia chegou, o assaltante já fugira do local do crime. Percebam aí que nós temos duas ações. A polícia chegou e o assaltante já fugira. Observem que o que aconteceu primeiro foi a fuga do assaltante, certo? Então ele fugiu e só depois a polícia chegou. Portanto, a ação mais passada, né, é o passado do passado, é o nosso pretérito mais que perfeito. Portanto, se você assistiu à videoaula, essa questão aí vai ser uma questão respondida sem nenhum problema. Vocês vão conseguir responder a essa questão sem nenhuma dificuldade. É uma ação passada anterior a outra também passada. Próxima questão. O sueco morou com os parentes desde pequeno. Entretanto, passou a morar com a esposa. Há um padrão de tempo verbal, pretérito perfeito, nessas duas ações. Assinale a alternativa em que esse padrão se repete. Para resolver essa questão, você vai precisar da mesma videoaula, ainda falando sobre tempos e modos verbais. Percebam que agora ele está falando do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito ele só existe no modo indicativo, assim como o pretérito mais que perfeito. Não é o que é o modo indicativo? É uma ação que indica certeza na fala, tá? Então, quando eu digo, quando a polícia chegou, o assaltante já fugira do local do crime. É uma ação certa, indica certeza na minha fala. Então, é pretérito. Então, nós temos pretérito mais que perfeito do modo indicativo, que é também do modo indicativo, ou seja, indica uma certeza. Agora, o pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação passada, né? Porque é pretérito, quer dizer passado. E perfeito por quê? Porque é uma ação concluída no passado, ou seja,
Ela começou e finalizou no passado. Então, morou, comprou, ganhou. Então, eu vou dizer assim: ontem eu estudei matemática. Então, observem que uma ação que começou e finalizou. Tá? Diferente do pretérito imperfeito, que dura um tempo no passado. É uma ação que se repete, que se prolonga no passado. Então, eu vou dizer: eu estudava matemática todas as manhãs. Percebam aí que essa ação, ela se repete no passado. Diferente da ação que começa e termina. Eu estudei matemática. Pronto, ação concluída. Então, é o que a gente quer aqui, certo? Então, vamos identificar aí qual a opção correta. Pessoal, vamos analisar. Eu tô com minha questão aqui, por isso que eu tô desviando o olhar para cá para poder acompanhar a questão, certo? Então, na letra A, quando ele diz o sueco passava horas lendo, nós temos aí dois verbos destacados. O primeiro a gente já elimina, porque quando eu digo lendo, aí é só a forma nominal, aí nós temos o gerúndio, e ele não indica nem tempo e nem modo. Então, ele sozinho não vai indicar tempo nem modo. Então, aí nós vamos para o verbo passava. Percebam que quando eu digo o sueco passava horas, é uma ação que dura um tempo no passado. Então, diferente do enunciado, que é o que ele quer, nós temos aí o pretérito imperfeito. Então, não é nossa resposta. Na letra B, ele diz assim: o sueco estudou e lecionou português. Agora sim, então, estudou, lecionou. Percebam que as duas ações são ações que começaram e terminaram no passado. Portanto, é a nossa resposta. Na letra C, assim como a letra A e as demais opções, nós temos pretérito imperfeito. Então, quando eu digo que o sueco assistia vídeos em português, assistia, uma ação que se repetiu no passado, ela se prolongou no passado. A letra D da mesma forma, a casa do sueco estava muito bem conservada, estava. Percebem aí? Pretérito imperfeito. E a letra E da mesma forma, na casa havia lustres de cristal. Então, havia, se prolonga por um tempo no passado. Então, letra A, C, D e E estão aí no pretérito imperfeito. E o nosso gabarito é a letra B, pretérito perfeito. Próxima questão. Observe o trecho e assinale a alternativa correta. Assim, as frases faladas e os recursos vocais constroem os textos falados. Existe um sujeito. Letra A, indeterminado. Letra B, simples. Letra C, oculto. Ou letra D, composto. Gente, percebam aí que quando ele diz as frases faladas e os recursos vocais constroem os textos falados. Para identificar quem é o sujeito, eu sempre vou perguntar quem é que ou o que é que. E essa pergunta vai ser feita ao verbo. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer aí é identificar o verbo. Nesse caso aí, nós temos o verbo construir. Então, as frases faladas e os recursos vocais constroem os textos falados. O que é que constrói os textos falados? Nossa resposta, as frases faladas e os recursos vocais. Então, frases e recursos. Observem aí, circulem aí, certo? Então, aí nós temos como núcleo, frases, recursos. Portanto, nós temos dois núcleos. Quando nós temos um núcleo, sujeito simples. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. E é o nosso gabarito. Alternativa letra D. Próxima questão. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Muito obrigado ou muito obrigada, escreveu ela. Seguem anexo ou anexos os recibos das faturas pagas, mas alertamos que ainda são necessário ou necessários vários pagamentos para finalizar a compra. Seguem também inclusas as faturas para os próximos acertos. Então vamos a essa questão de concordância. Percebam aí que a oração começa com muito obrigado ou muito obrigada, mas em seguida ele já vai indicar aí a nossa resposta. Escreveu ela. Gente, isso aqui é muito simples, ó.
Se obrigado ou obrigada, como é que eu vou concordar? Ele vai ser flexionado de acordo com a pessoa que fala. Se quem está falando é um homem, então o correto vai ser obrigado. E se é uma mulher, o correto obrigada. Nesse caso aí, escreveu ela. Então percebam aí que a gente vai destacar o ela. Então se ela escreveu muito obrigada. Tá certo? Então aí a gente já elimina a letra A e a letra C. Então aí só nos restam aí B e D. Em seguida nós temos aí seguem, anexo ou anexos, os recibos das faturas pagas. Olha, a única situação em que vocês vão ter um termo invariável é quando vem antecedido pela preposição em. Então, em anexo. Então, esse termo aqui, essa expressão em anexo, ela vai ser sempre invariável, independente do que eu vou anexar. Agora, se tirarmos aqui a preposição, essa concordância vai ser feita de acordo com aquilo que será anexado. Se o termo estiver no feminino e no singular, então o anexo ficará no feminino e no singular. Por exemplo, segue anexa a cópia. Então, a cópia anexa. Seguem anexas as cópias. Então, percebam aí, cópias, feminino e plural. Então, eu vou dizer anexas, também feminino, plural. No entanto, se mudarmos aí, então, se eu disser segue o documento, então eu vou dizer o documento anexo. Então, segue anexo o documento. Ou seguem anexos os documentos. Aí, nesse caso, gente, percebam que o verbo já está no plural. Então, a gente sabe automaticamente que anexo aí vai precisar também ficar no plural. Eu não posso dizer seguem anexo, né? Então, segue anexo o documento ou seguem anexos, no caso aí, os recibos, certo? Então, aí seguem anexos os recibos. Então, a gente vai concordar aí com os recibos, que está no masculino e no plural. Então, anexo também masculino e plural. Então, nós temos obrigada e anexos. Percebam que a letra C e a letra D ainda estão da mesma forma, o que vai determinar aí a partir desse terceiro termo. Mas alertamos que ainda são necessário ou necessários vários pagamentos. Aqui, se vocês observarem, o verbo já deu um indicativo, né? Porque o verbo ser aí também está no plural. Então, são, eu não vou dizer são necessário, né? E em seguida, o que é que são necessários? Vários pagamentos, pagamentos masculino e plural. Então, eu vou dizer necessários, necessários. Então, aí a gente já sabe qual é a nossa resposta, mas vamos confirmar aí com o último termo. Seguem também inclusas as faturas para os próximos acertos. O que é que eu vou incluir? As faturas. Então, as faturas, feminino e plural. Então, eu vou dizer também, incluso, também vai ser flexionado no feminino e no plural. Então, seguem também inclusas as faturas dos próximos acertos. Perfeitamente. Então, resposta correta, letra D. Próxima questão é sobre crase. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso ou não da crase. Então, ele quer a opção errada. Letra A. Um dia irei a Portugal. Percebam aí que a Portugal foi grafado sem um acento grave. Está correto? Perfeito. Ah, professora, como é que eu sei que eu vou usar, se eu vou usar crase ou não quando eu estou me referindo a lugares, né? A nomes de cidades, estados, países. Então, eu tenho aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Basta que você use o verbo voltar, tá? E aí você vai dizer
Você vai dizer o seguinte, ó, voltei. Se aqui aparecer a expressão voltei de Paulo Afonso, quer dizer que quando eu vou a Paulo Afonso sem crase. Agora, se eu disser, ó, voltei da Bahia, ou seja, se eu voltei da Bahia, eu vou à Bahia com crase. Percebe? Então, voltei de a sem crase, voltei da a com crase, ou seja, vou a Paulo Afonso, voltei de Paulo Afonso, não tem crase. Vou à Bahia, então eu vou dizer voltei da Bahia. Se eu voltei da Bahia, eu vou à Bahia com acento grave. Então aqui nós temos as formas corretas. Portanto, um dia irei a Portugal. Você vai dizer que eu voltei de Portugal. Se eu volto de Portugal, então não tem acento grave, ok? Então a opção correta não é nossa opção. Vamos à casa do tio Luiz. Então, gente, observem aí que o termo casa está determinado. Como assim, professor? O que é determinado? Quer dizer que eu indiquei de quem é a casa. Casa de Maria, do João, casa de praia, casa de veraneio. Então, se eu estou determinando de quem é a casa ou de quem é a casa, o A receberá o acento grave. Né? Que é nosso caso aí, ó. Vamos à casa do tio Luiz. Se eu estou determinando de quem é a casa, o A vai ter crase. Agora, se eu disser assim, vou à casa buscar o material que deixei lá. Então, percebam aí que eu não disse de quem era a casa. Então, nesse caso, não haverá crase. Letra C. Não tem mais pão. Vou à padaria. Tá correto isso aí, gente? Ele escreveu sem o acento grave. Perceba que ele diz aí, ó, vou à padaria. Gente, o que é a crase? A crase é a fusão da preposição a. Então, o que é a crase? Então, aqui eu tenho a crase, que é a mesma coisa que a mais a. Então, esse primeiro a aqui é um a de preposição. Preposição mais artigo definido feminino. Essa preposição, ela vai vir a partir do verbo ou do nome, pede um complemento, e esse complemento pede a preposição a. Então, aí a gente tem aqui a preposição. E o a, o artigo, vem justamente do substantivo feminino que nós teremos, que é o caso aqui de padaria. Padaria é um substantivo feminino. Então, quem vai a algum lugar, então o verbo pede a preposição a, e padaria é um substantivo que pede o artigo a. Então, quando eu junto aqui o a de preposição com o a, né, de artigo decorrente aqui do substantivo feminino, nós temos a crase. Ah, professora, mas eu ainda tenho dificuldade. Basta que você substitua o termo feminino por um masculino. Não precisa ter o mesmo sentido. Então, aqui você pode dizer, por exemplo, vou ao clube, vou ao shopping, perceba, vou ao mercado. Perceba que quando você coloca uma palavra masculina, por exemplo, aqui, clube, o termo que aparece antes, né, antecedendo o substantivo clube, vai ser ao. E o que é ao? Ao vai ser justamente a preposição a, mais o artigo o. Preposição mais artigo. Essa preposição é essa mesma preposição aqui. Já esse artigo o é porque aqui eu tenho um substantivo masculino. Mas quando nós temos um substantivo feminino, teremos também um artigo, nesse caso o artigo feminino. E aí é onde acontece a crase. Ou seja, quando diante da palavra masculina se cabe aqui o termo ao, diante da feminina caberá o a com acento grave, tá certo? Então aqui nós temos ao, que é a forma masculina, e a com acento grave, que é a nossa forma feminina. Então, vou à padaria, né? Deveria vir aí com acento grave, portanto é a nossa resposta. E a letra D, fumar faz mal à saúde. A mesma coisa, ó, o que faz mal a alguém, então pede preposição. E saúde é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então você pode dizer, por exemplo, fumar faz mal ao homem.
fumar faz mal ao homem. Se diante de uma palavra masculina eu uso o termo ao, diante da feminina, que é o caso aí de saúde, obrigatoriamente eu vou usar o A com acento grave, ok, gente? Então, todos estão corretos, com exceção da letra C, que é o nosso gabarito. E para finalizar, nós temos uma questão sobre pontuação. Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada corretamente. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, obra regionalista, em 1902. Então, a gente vai observar aí o uso da vírgula. Gente, percebam aí, quando eu digo Euclides da Cunha, observem aí, quem é que escreveu Os Sertões? Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha é o sujeito da oração. Então, percebam que nós temos aí sujeito, em seguida nós temos o verbo. Então, Euclides da Cunha escreveu. Então, se eu tenho sujeito e verbo, eu não posso isolar aí o sujeito e o verbo com uma vírgula. Portanto, aí a letra A já está errada, certo? Agora, se eu digo assim, Euclides da Cunha escreveu. Tá claro isso, gente? Euclides da Cunha escreveu. Isso tá claro? Não, porque quem escreve, escreve algo ou alguma coisa. O que é que ele escreveu? Ele escreveu Os Sertões. Então, percebam aí. Os Sertões precisa estar entre aspas, por quê? Porque é o título de uma obra literária, certo? Então precisa aparecer entre aspas. Percebam aí, não sei se foi erro de digitação, eu acredito que não, mas na letra A eles só colocaram as primeiras, ó, não fechou aspas, abriu aspas e não fechou. Então aqui, se formos analisar o pé da letra, isso aqui já estaria errado, né? Tá, a gente já sabe, a gente já descartou porque tem uma vírgula entre o verbo, entre o sujeito e o verbo. E aqui também nós temos, ele não fechou aspas, então aqui nós temos dois erros, tá certo, gente? Então aqui se eu tenho verbo, aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho um verbo, e nesse caso ele vem com um complemento, né? Ele pede um complemento, então ele é um verbo transitivo, como não tem preposição, transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto seguido do complemento, que nesse caso aqui, se não tem preposição, a gente chama de objeto direto, eu também não posso colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Então, portanto, aqui também não cabe vírgula. Então, não cabe uma vírgula após o termo Euclides da Cunha, como também não cabe vírgula após o verbo escrever, certo? E aí, nesse caso, nós já descartamos mais duas opções. Então, escreveu. Então, aí nós descartamos letra B e letra C. Só nos resta aí a letra D, certo? Então, Euclides da Cunha. Portanto, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, obra regionalista, em 1902. Professora, por que obra regionalista está entre vírgulas? Nesse caso, o termo obra regionalista, que está entre vírgulas, vem para explicar o termo Os Sertões, o título da obra que foi mencionado anteriormente. Por isso ele aparece entre vírgulas. Nesse caso, seria um termo acessório, certo? Um aposto. Poderia simplesmente dizer que Euclides da Cunha escreveu Os Sertões em 1902. E aí não precisaria de nenhuma vírgula, tá? Como eu coloquei aí um termo acessório para explicar o título da obra, Os Sertões, tá? Então ele aparece entre vírgulas, exatamente, gabarito D. Com isso, eu finalizo aqui essa resolução de questões da banca IBFC. Eu espero que tenha contribuído, tá? Me digam aí se vocês gostaram, se tá legal assim, se vocês preferem de outra forma. E aí eu vou adaptando aqui da forma que ficar melhor aí pra vocês, tá certo? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a nossa próxima aula. Beijinhos!